Saúde os irmãos em nome de Jesus. Amém. Abramos a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Eu lerei entre os versículos 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém. Oremos. Nosso Deus, nesse momento que vamos pregar a Tua palavra, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a ser instrumentos, ó Deus, de proclamação verdadeira para o povo que agora vai ouvir, Senhor. Que haja transformação na vida de cada um dos ouvintes, ó Deus, segundo a Tua vontade, porque para isso, ó Deus, somos destinados, para sermos novas criaturas, andarmos em santidade, andarmos completamente parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Portanto, ajuda-nos nesta hora, oramos em nome de Jesus. Amém. Então, o título do sermão desta manhã é: porque a santidade é obrigatória. Quando nós lemos a vida dos puritanos, nós enxergamos que eles eram considerados os gigantes de Deus. E um pregador já disse que nós somos anões em relação a eles. Mas quando nós falamos nos puritanos, não quer dizer que são os teólogos, os pastores, os expoentes da fé, não. Quando nós dizemos gigantes de Deus, eram as comunidades, eram as mulheres, eram os homens, eram os rapazes, eram as moças, eram os adolescentes, até as crianças. Todos eram considerados gigantes de Deus, porque eles conheciam a fé, eles dominavam a fé. Eles eram semelhantes, por exemplo, um modelo que nós temos no Antigo Testamento: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram para o cativeiro da Babilônia aos 14 anos, e lá na corte do rei, eles se portaram como verdadeiros gigantes na fé. Tal era o conhecimento bíblico e a prática que eles tinham com relação à Escritura. Jesus, aos 12 anos, ele foi encontrado no templo, depois de 3 dias de viagem, que seus pais voltaram e procuraram na cidade aquele dia, não encontraram, passaram 3 dias procurando, por fim foram procurar no templo. Quando chegaram no templo, estava Jesus, aos 12 anos, conversando, questionando e respondendo aos doutores da lei, homens experimentados na lei do Senhor, e todos de queixo caído, irmãos, porque estavam impressionados com a vivacidade daquele menino com relação à palavra de Deus. Mas isso também não somente é modelo para eles, é modelo para nós, irmãos. É alguma coisa que nós devemos praticar na nossa vida diária. Nós dizemos isso porque hoje os crentes, eles nem parecem que são crentes. Muita frieza, muita indiferença, muita desobediência. Deus e o Evangelho não são prioridade mais na vida dos crentes.
a obra estupenda que Cristo fez na cruz é tida como um objeto apenas de admiração. Oh, que coisa bonita! E nós admiramos aquilo, mas aquilo não é entendido na vida prática, não é considerado no nosso dia a dia. Cada qual está vivendo a sua vida do jeito que quer. E eu não estou me referindo aos incrédulos, não, estou me referindo aos crentes. Cada qual tem vivido a sua vida diariamente do jeito que quer. Nós sabemos, irmãos, do grande prejuízo que a fé reformada teve do ano de 1830 para cá, com o surgimento de Charles Finney, quando ele começou modificou a doutrina, né? Descartou aquele evangelho teocêntrico, cristocêntrico, onde Cristo era o centro, e trouxe para a sua pregação, para a sua prática, aquele evangelho antropocêntrico, que surgiu com a valorização do homem pelo iluminismo, alguns 40 anos atrás, em 1789, com a Revolução Francesa. E aquele evangelho agradou demais as pessoas, porque todo mundo agora saiu da pobreza, estava vivendo uma vida confortável, de certa forma, na Europa inteira. E aquela mensagem de Carlos Finney, ela se adequou muito ao novo status quo dos homens daquela época. Então aquela pregação antropocêntrica, onde o homem era o centro, o homem decidia, e o homem, tudo era feito para o homem, Deus estava a serviço do homem, Deus é empregado do homem, Deus está aqui como gênio da lâmpada maravilhosa de Aladim, pronto para fazer tudo o que o homem desejar. E essa foi a pregação. Então dali, irmãos, para cá, de 1880 para cá, o evangelho, olha, deu uma mergulhada, né? O gráfico foi vertiginosamente para zero, e tem atingido os nossos dias de forma muito forte. Nós estamos vivendo uma onda de recrudescimento da fé reformada no Brasil inteiro. Hoje a fé reformada não é mais novidade no Brasil, todo mundo já conhece, todo mundo já sabe alguma coisa, mas falta o cunho prático, falta a prática da santidade de vida, que é o lado prático da fé reformada que nós dizemos crer. Qualquer um pode conhecer a vontade de Deus e os seus ensinos, porém o nosso grande desafio é praticar. O povo crente, por exemplo, hoje, irmãos, tem muita dificuldade em entender o que é santidade, que Deus é um Deus santo. Eu sei que Deus é um Deus santo, eu sei que eu sou um pecador, mas quais são as implicações disso? Você vai morar numa casa, uma casa que é usada, você vai na locadora e vai pegar a chave e olha a casa, eu me agrado dessa casa. Mas quando você deu uma olhada e depois você levou sua esposa, a casa está imunda, precisa ser pintada, precisa ser limpa. Você jamais levaria a sua família para morar nessa casa sem antes limpar. Então você vai com a equipe antes de limpeza, faz a equipe de pintura, dá todos os retoques da instalação hidráulica, instalação elétrica. Então quando tudo está pronto, é que você entra para morar naquela casa. Você que é pecador, você nunca moraria numa casa imunda. Você vai sair com seu filho, tem roupas no guarda-roupa, e quando você chega lá que abre, não tem, as roupas estão todas usadas. Você vai lá no lavador, as roupas ainda estão por lavar, todas sujas do número 1, sujas do número 2, e você precisa ir com seu filho. Você vai vestir aquela roupa no seu filhinho? Você não vai. Você pega qualquer dinheiro, vai na loja e compra uma roupa ali às pressas e vai para vestir no seu filho. Ninguém, irmãos, tolera imundície. Como Deus santo toleraria o pecado? Deus não tolera o pecado em nenhuma das suas formas. Todo pecado será punido, todo pecado será punido, ou em Cristo, que é o caso dos crentes, ou na cabeça dos ímpios, que é o caso deles. Eles vão para uma eternidade no inferno, porque Deus é santo, não tolera, ele jamais deixaria um pecador com um pecado somente entrar para morar na casa dele eternamente, jamais faria isso. Por isso que nós temos certeza que vamos morar, porque o nosso pecado foi pago, foi vingado em Cristo Jesus. E o pecado do ímpio, coitado, não é? Mas mesmo assim, mesmo com todo esse conhecimento, mesmo com toda essa vivência, nós temos dificuldade, irmãos, de viver aquela vida de santidade. Não sabemos, não consideramos isso no dia a dia, esquecemos que fomos salvos para vivermos conformes à imagem de Cristo, fomos predestinados para sermos conformes à imagem de Cristo. Isso tem nos passado pela cabeça, né? No nosso esquecimento do dia a dia. Então, irmãos, dessa forma os crentes vão vivendo uma vida medíocre, sem Bíblia diária, sem lei, sem pregação, sem pregador, conhecendo aquele evangelho humano que não está na Escritura, não é? E
que fica tudo uma mesmice só, e fica um evangelho sem poder. As reuniões ficam vibrantes, mas ficam sem vida, porque não há cunho prático. O contexto dessa passagem que nós lemos está na carta de Paulo aos Romanos. Os irmãos sabem que a carta de Paulo aos Romanos é considerada a carta magna da Escritura, o escrito magno da Escritura, né? Alguém já disse que se a Escritura toda, todos os livros formarem uma catedral, a carta de Paulo aos Romanos é a torre da catedral. É a torre. A cobertura é o capítulo 8. E aquela luzinha vermelha em cima da torre são os versículos 28 a 30 do capítulo 8. Então, realmente, essa carta é uma carta extraordinária, a carta de Paulo aos Romanos. Até aqui, até o capítulo 5, que nós lemos o capítulo 6, ele já falou na ira de Deus contra os pecadores. Ele disse: todo pecador na face da terra que morrer sem conhecer Cristo vai se perder eternamente. Mas pastor, aquele camarada que morava lá na Conchinchina, na tribo, que nunca ouviu falar em Deus, nunca ouviu falar de Deus, é verdade, mas se ele morrer, ele vai se perder, ele vai para o inferno. Porque se você chegar lá, chega um desbravador lá, e quando chega lá, está lá um totem que ele fez, e ele está lá se prostrando diante daquele totem, prestando a sua devoção àquele totem. Porque ele se curva diante de um pedaço de pau, um pedaço de pedra, um pedaço de madeira, e não se curva diante do Deus verdadeiro. E Paulo disse nessa carta, no capítulo 1, olha, os atributos de Deus estão aí estampados na criação. A divindade, o seu próprio poder, claramente, veja o advérbio que ele usou, claramente podem se ver. Por isso que todos os homens são indesculpáveis. Claramente se podem ver na criação os atributos de Deus. Depois ele disse: o homem é um ser totalmente depravado. Ele é 100% avesso à lei de Deus. Ele faz tudo o que Deus proíbe e não faz nada do que Deus manda. E não é só o gentio, não, vocês judeus também, todos igualmente, gentios e judeus, são igualmente depravados, estão debaixo da condenação de Deus. E ele disse isso até aqui. Ele disse: olha, no nosso coração há uma fábrica de pecados. O coração de todo homem é uma fábrica de pecados. Daí ele só pode ser justificado se ele confiar em outra pessoa, porque se ele confiar em si, ele está perdido. E essa outra pessoa, aí o apóstolo apresenta, é Jesus Cristo, cujas obras foram aprovadas por Deus na íntegra, sem pendências, sem exigências. Você às vezes apresenta a documentação na junta comercial para abrir uma empresa, aí vai depois de 8 dias lá e olha, está tudo aprovado, mas tem aqui uma exigência, tem uma falha, corrige essa exigência. Aí você corrige, quando você leva, tem outra pendência aqui. Então nós temos falhas, mas Cristo teve as suas obras aprovadas por Deus na íntegra, sem pendência, sem exigências posterior. Então Cristo é meritório diante de Deus. Ele fez por onde merecer a aprovação do Pai. O Pai colocou na prova dele 10, com louvor, somente ele. E Paulo disse isso: olha, o pecador que ousar chegar diante de Deus, depois que morrer, confiado em si que foi bom, que fez bondades, ele está irremediavelmente perdido. Porque as obras dele que ele apresentar ao Pai, o Pai compara com o padrão que é Jesus Cristo. E quando comparar, coitada dessas obras aqui, o Pai pega e lança na lata de lixo. Porque só as obras de Cristo são aprovadas, e ele não confiou em Cristo. Ousou morrer e chegar diante do Pai confiando em si. Então Paulo disse: a justificação, a nossa justificação diante de Deus só ocorre se nós confiarmos em outra pessoa, e essa outra pessoa é Cristo Jesus. Só ocorre pela fé em Cristo Jesus. Isto é, a salvação é pela graça. Eu confio nas obras de Cristo, então recebo a salvação sem merecer, completamente de graça. Aí, irmãos, quando ele termina de falar sobre esse tema central, que é a justificação, aí ele diz: agora eu vou entrar no ensino da santidade, porque eu mostrei que vocês eram depravados, eu mostrei que vocês só podem ser justificados diante de Deus se confiarem em Cristo. Foram justificados aí, sim, Paulo, que lindo,
Aí Paulo vai dizer, agora o próximo passo é a santificação. É esse próximo passo que nós vamos tratar nesta manhã, a santidade de vida. E a pergunta que ele vai fazer é: o que é que você tem a ver com Cristo? Você que foi justificado diante do Pai em Cristo Jesus. O que é que você tem a ver com Ele no dia a dia? E essas perguntas é que o apóstolo vai responder. Então, com esse título, porque a santidade é obrigatória, nós temos duas respostas para dar aos irmãos. A primeira, porque morremos com Cristo. E a segunda, porque ressuscitamos com Cristo. E essas duas coisas consistem a nossa identificação com Cristo. Eu sou identificado com Cristo na morte dele, e eu sou identificado com Cristo na ressurreição dele. E isso é a prática do entendimento dessas verdades que nos farão gigantes de Deus também. Então, em primeiro lugar, porque a santidade é obrigatória, porque morremos com Cristo. Versículos 1 e 2, veja o que ele escreve. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Paulo começa o capítulo 6 dizendo: a coisa mais estranha do mundo é um crente viver no pecado. É inadmissível, é estranho, é alienígena. Não existe isso na carreira cristã, um crente viver no pecado. E ele usa para responder uma expressão fortíssima, que está na primeira parte do versículo 2. De modo nenhum. Irmãos, essa expressão é tão forte que Paulo usou muitas vezes na carta para puxar o tapete debaixo dos pés dos ouvintes. Porque nós vivemos em cima de pressupostos. Nós vivemos em cima de pressupostos. Por exemplo, há crentes que dizem assim: eu posso ser crente e viver no pecado. Porque eu li na Escritura que existe o crente carnal. Existe o crente espiritual, existe o crente carnal. Então isso é um pressuposto errado. E Paulo, irmãos, para um pressuposto muito errado, perigosíssimo, que traz grandes prejuízos aos crentes, ele dá um grito, um brado. Vocês podem olhar que a expressão é seguida de uma exclamação. De modo nenhum. É o grito que ele dá para chamar a atenção do crente mais distante, com esse grito que ele dá. E ele sempre usou essa expressão nessa carta. Veja, por exemplo, versículo 15 desse mesmo capítulo, ele diz assim: e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Ele dá o grito, ele quebra o seu pressuposto. Veja o capítulo 7, no versículo 7, está escrito assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Qual foi o pressuposto que ele quebrou aqui? Os crentes achavam que a lei, aprenderam dos pregadores, a lei só serve então para apontar o meu pecado, né? O pregador dizia: você não pode obedecer à lei, você não tem forças no seu ser morto, na sua carne, para obedecer à lei. Você não tem forças em si mesmo. E de que serve a lei? A lei serve para apontar o seu pecado, porque você não conheceria o pecado, não furtarás, se a lei não dissesse não furte, você não conheceria. Aí então quer dizer que a lei é uma coisa ruim, né? A lei é uma coisa de morte, né? Aí ele diz: não, de modo nenhum. É a lei pecado? De modo nenhum. De modo nenhum. Depois mais para baixo ele vai dizer que a lei é santa, é boa, porque é de Deus. Então essa expressão, irmãos, ele coloca essa expressão em lugares bem apropriados para desmanchar muitos pressupostos errados que os crentes tinham. Mais um exemplo que eu queria dar, no capítulo 9, versículo 14. Ele diz assim: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Olha outra aí. Outra vez ele usando essa expressão. Ele tinha dito assim, irmãos: uma mulher estava grávida e tinha bebês na barriga. 2 meninos, fez a ultrassonografia, 2 meninos estavam lá. Esses meninos não tinham nascido, não tinham feito bem, não tinham feito mal. Aí Deus, na sua soberania, amou um deles e odiou o outro deles, o outro bebê, na barriga da mãe.
Aí nasceram os meninos, mesmo gêmeos, um nasce primeiro, esse é o primogênito, o outro nasce depois, mesmo tendo nascido na mesma barriga, na mesma gestação, praticamente no mesmo horário. Um nasceu 11 horas e o outro 11h05. Então há um primogênito ali, e pela lei o mais novo obedeceria o mais velho. Pois Deus inverteu nesse caso aqui, colocou o mais velho para obedecer o mais novo. Aí, na nossa mente falível, sem conhecer a santidade de Deus, nem a sua justiça, formamos o pensamento, o pressuposto. Então, há injustiça da parte de Deus. Deus não é justo. Deus é injusto. Por isso que ele empresta a voz dele ao interlocutor, e ele diz assim: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? E ele diz: de modo nenhum. E aí vai explicar o que é que a soberania dele pode fazer com todos os pecadores, né? E ele vai fazer todo aquele arrazoado que nós já nascemos em pecado, e que se Deus ama um é por mera graça, e se Deus odeia o outro é por mera justiça, porque é isso que nós merecemos, né? Então ele faz o arrazoado todo, mas ele usa essa expressão de modo nenhum para desmanchar, irmãos, um edifício da incredulidade, um edifício que nós temos no nosso coração, na nossa alma, no nosso pensamento, na nossa ideia, de que a coisa é assim, mas a palavra de Deus diz: não é assim. Vou permanecer no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Ele dá um grito. Então é um absurdo que alguém que seja crente viva no pecado. Esse é o ponto. E no final do versículo 12 ele disse: olha, nós morremos com Cristo. Final do versículo 2: nós os que para ele morremos, nós morremos com Cristo. Então nós estamos identificados, irmãos, com Cristo. Cristo não morreu sozinho, nós morremos com Cristo. Quando você entende isso, que morreu com Cristo, e você vai procurar o que é que significa morrer com Cristo, quando você descobre a resposta, você parte para uma vida de gigantismo espiritual. Você parte para essa vida de gigantismo espiritual, quando você descobre isso. Versículos 3 e 4, até a primeira parte do versículo 4, ele diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Reparem bem, batizados em Cristo, batizados na sua morte. Houve um batizador que lhe batizou, um homem, um ministro, lhe batizou nas águas, lhe imergiu. Mas para além desse fato, foi o próprio Jesus quem lhe batizou com o Espírito Santo, antes, de tal forma que algum tempo depois você se batiza nas águas, porque ele mandou que todo aquele que cresce, isto é, quando fosse batizado com o Espírito Santo, fosse batizado também nas águas. Lembra do que João Batista falava em Mateus capítulo 3, versículo 11? O que é que João Batista dizia? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem aquele, ele está se referindo a Jesus, mas vem aquele que vem depois, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, isso aqui, segundo esse texto um pouquinho, isso aqui é o novo nascimento. Quando Jesus batiza com você com o Espírito Santo, ele está lhe dando um novo nascimento. Podemos dizer, quando ele lhe dá o novo nascimento, ele está lhe batizando com o Espírito Santo. Aí em seguida João Batista disse: e com fogo. O que é fogo, irmãos? Fogo é alguma coisa que queima a palha, queima a moinha da nossa vida. João Batista estava
predizendo que quando o crente fosse batizado com o Espírito Santo, recebesse um novo nascimento, imediatamente o Espírito Santo ia banir da vida dele toda a palha, toda a sujeira. O inquilino alugou a casa, ele olhou a casa, ele vai entrar na casa, então ele começa a limpar a casa. Então o Espírito de Deus vai queimando, incinerando tudo que não presta na nossa vida, que são os pecados. Isto é o processo da santificação que começa. Então é isso que significa. Interessante é que o apóstolo João, falando a respeito desse mesmo assunto, em João capítulo 3, ele não usou a palavra fogo, mas usou outra palavra que também significa o mesmo efeito que o fogo faz. No capítulo 3, Jesus está falando para Nicodemos sobre o novo nascimento. Aí no versículo 5, ele respondeu a Nicodemos assim, porque Nicodemos pensava que nascer de novo era voltar para a barriga de mamãe e nascer segunda vez. Aí Jesus disse no versículo 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha, água e Espírito. João Batista falou Espírito e fogo. O apóstolo João fala água e Espírito. Embora a água seja o contrário do fogo, porque o fogo apaga, a água apaga o fogo, mas o sentido é o mesmo, irmãos. Ele está querendo dizer o seguinte, que quando o Espírito de Deus dá um novo nascimento a um pecador, imediatamente ele começa a lavar a vida do pecador. Começa a lavar a vida do pecador. Quer dizer, é o símbolo da Escritura penetrando nos nossos ouvidos, no nosso coração, na nossa mente, e começa a tirar toda a sujeira, a imundícia que tem na nossa vida. Então aqui ele usa a palavra água. Em Efésios capítulo 5, versículo 26, outro apóstolo Paulo, ele disse assim, 25 e 26, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, como? Tendo-a purificado por meio da lavagem, a água aí, lavagem de água pela palavra. Então o Espírito batiza, Jesus batiza o crente com o Espírito Santo, isto é, dá-lhe um novo nascimento, e depois começa com o fogo a incinerar, ou com a água a lavar. Então isso tem que acontecer na vida de todo crente, aquele que nasceu de novo. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 6, no capítulo 6. Então ser batizado em Cristo é ser batizado na sua morte, irmãos, é morrer com Ele. A proposta da cruz, sabe, irmão, não é ajudar você em nada não. Que Deus me ajude. Não é essa a proposta não. A proposta da cruz é acabar com a sua vida. É acabar com a sua vida, é matar você mesmo. Sua vida não serve não. A sua vida de homem natural não serve. Então você nasce de novo. Essa vida para trás, mente, daqui para trás não serve. Tem que morrer, tem que ser jogada fora. É essa a proposta da cruz. Jesus disse, negue-se a si mesmo. Se você vem após mim, você tem que estar disposto a deixar tudo, a entregar tudo que esteja atrapalhando, inclusive até a própria vida. Então a proposta da cruz é morte mesmo. Nós morremos com Cristo. Quando Jesus convoca alguém, ele convoca em primeiro lugar para morrer. Olha, desça do seu trono. Um dia ele estava andando e grandes multidões o acompanhavam, né? Aí ele fez assim, deu meia volta, virou-se para o povo, aí apresentou o preço. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esteja disposto a deixar pai, mãe, irmão, marido, família, quer dizer, um caos. Ele estava espalhando um caos. Se pai lhe atrapalhar, deixe pai. Se marido lhe atrapalhar, deixe marido. Se esposa lhe atrapalhar, deixe esposa. Se filho lhe atrapalhar, deixe filho. Siga-me. Ele deu preço. Depois se voltou e continuou andando. Certamente muitos correram. É muito caro. Estava conversando com o Natan há poucos instantes. Natan, fulano, como é que está? É uma pessoa de fora da igreja que estamos falando com essa pessoa, eu e o Natan.
e dizendo o preço do evangelho, da fé dos apóstolos. E essa pessoa achou o preço muito caro e correu. Não estou disposto a pagar. Como jovem rico, não estou disposto a abrir mão da minha riqueza não. Mas você vai ter um tesouro no céu, você vai ter a salvação. Mas deixar minha riqueza aqui não, deixo não. Prefiro ficar com minha riqueza nesses anos que me restam e depois que morrer ir para o inferno, do que abandonar minha riqueza, mesmo que eu tenha poucos anos, mesmo com a garantia que depois vai para o céu. Quero não. Essa é a escolha do pecador. É para isso que ele usa o seu livre arbítrio, só para o seu mal. Alguém chegou para uma patota e disse assim: olha, tem um sujeito ali pregando, e ele está dizendo que quem quiser seguir ele, quanto é que ele paga? Quanto é que ele paga? Não, ele não paga nada não. Ele disse que você tem que deixar tudo para seguir ele. Se for preciso, tem que dar a vida para seguir. Quem é esse louco? Quem é esse maluco? Eu não sei não, o nome dele é um tal de Jesus Cristo. Ele exige que você renuncie tudo para seguir. É por isso que Paulo disse em 1 Coríntios 12,14 que a palavra da cruz, 1 Coríntios 12, que o ímpio, quando escuta a palavra da verdade, ele acha aquilo uma loucura, ele não entende. Isso é um louco, exigir essas coisas para ser seguido. Eu vou deixar o meu status quo para seguir esse camarada? Não vou nada. Então o evangelho é caríssimo, irmãos. Por isso que somente os chamados conseguem seguir, e eles são convocados para morrer. O versículo 5 de Romanos 6, primeira parte, diz assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Então, de novo eu digo, Cristo não morreu sozinho na cruz, nem foi sepultado sozinho, porque no versículo 4 ele tinha dito assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte. Você está entendendo? Você morreu com ele, ele não morreu sozinho não. E na sexta de tarde você foi sepultado com ele. Ele não foi sepultado só. Todos os seus seguidores morrem com ele e são sepultados com ele. Morre para quê? Morre para esse mundo aqui de fora. Não tem mais nada a ver com esse mundo não. Meu compromisso com ele é só pregar, fazer o bem aos miseráveis, porque um dia eu fui igual a eles, e ainda sou do ponto de vista de força pessoal. A única diferença entre mim e eles é a graça que está sobre mim. Então uma multidão morreu com Cristo, uma multidão foi sepultada com Cristo. Se você faz parte dessa multidão, então você está identificado com Cristo na sua morte. É isso que você precisa entender, porque entendendo isso, você diz: não, isso não me pertence mais, isso não me pertence mais. Você começa a selecionar, e é nessa seleção que você vai deixando o mundo, e você vai se tornando gigante. Você só vai querer as coisas que estiverem afinadas com a Escritura, isto é, vai se tornando gigante na fé. É como se diz: olha, o seu CPF antigo precisa ser cancelado com sucesso. Seu RG antigo não existe mais não. O que você tem da vida anterior é um atestado de óbito, que você deve exibir com todo prazer. Olha aqui meu atestado de óbito, aqui, ó. Meu atestado de óbito. Agora eu tenho aqui um atestado de nascimento, é o meu novo nascimento, é outro registro. Você deve exibir ambos com o maior prazer, com o maior júbilo. Da vida antiga só queira um atestado de morte. Você só está justificado quanto ao seu pecado se tiver morrido. Versículo 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. O que é que ele está dizendo aqui? Eu confiei em Cristo, escute bem, aí fui justificado. Não é porque a justificação não é pela fé em outra pessoa, pela fé, e essa outra pessoa é Cristo. Fé é confiança. Eu não confio mais em mim, eu só confio em Cristo, nas obras dele.
Ele teve as obras aceitas pelo Pai na íntegra. Então eu passei para Ele, confiei nele e Ele me abraçou. Quando Ele me abraçou, Ele me deu um novo nascimento. E eu morri para o velho mundo. É isso que Ele está dizendo aqui. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Eu só estou justificado porque morri. Morri para o velho mundo, confiando em Cristo. Observe o alcance dessa verdade do Evangelho, essa verdade quanto a viver uma nova vida. E essa morte do cristão, irmãos, tem mais, sabe? É uma morte que não é possível voltar a viver, não. Entendeu? É uma morte que não é possível voltar a viver a mesma vida de antes. É uma morte, diríamos, uma morte definitiva. Morreu morrido. Morreu morrendo. Versículo 10 ele diz assim: pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. De uma vez por todas, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Não é possível voltar à velha vida. Muitos crentes, irmãos, que estavam dentro das igrejas, foram batizados e viviam até em santidade, mas depois, sabe, irmãos, saíram da igreja, voltaram à velha vida. E você encontra com eles: você tem prazer na vida que está vivendo? Tem prazer, isso é que é vida. Você tem prazer nesse vômito que você está comendo? Tenho, isso é que é vida, esse vômito, oh, vômito delicioso. Porque Pedro disse que é como um cachorro que volta para o vômito, para comer o vômito. O cachorro é um animal imundo. Ele vomita, depois vai e come. Como um porco que volta para o despojadouro da lama, depois de ser tirado de lá. Essa pessoa nunca nasceu de novo, porque ela ressuscitou para a velha vida. Disse que tinha morrido para a velha vida e agora ressuscitou para a velha vida. Não existe, irmãos, não existe esse negócio. O apóstolo diz aqui na escritura que quanto a morrer, morreu de uma vez por todas, morreu definitivamente para o pecado. Esses crentes que vivem morrendo e ressuscitando para a mesma vida, ainda não passaram, irmãos, pelo novo nascimento, não. Pode ter certeza disso, não passaram. Aquela morte que se morre com Cristo, não passaram. Estão vivinhos da Silva. Pode estar ali assim, na cena da crucificação, mas não morreram, não. Não estão pendurados na cruz com Cristo, não. Estão debaixo aqui. Ah, Senhor, como tu, teu sacrifício é doloroso, como eu sinto, Senhor. Mas não querem morrer com Ele, não. Então não existe esse negócio de morrer e depois ressuscitar para a velha vida, de forma nenhuma. Então só experimenta a santidade de verdade quem já morreu com Cristo, irmãos. Nós sabemos aquela história que aconteceu lá no Tabernáculo Metropolitano, que era a igreja de Spurgeon lá em Londres. Houve um jovem que se converteu, um jovem valoroso de 18 anos, se converteu e passou pela classe catecúmenos, estudando, se preparando para o batismo. E na hora da profissão de fé, deu uma profissão de fé brilhante, né? E tocou a igreja toda. E ele foi batizado nas águas e tal. E se tornou muito amigo do pastor. Vez por outra ia na casa do pastor, ia no gabinete pastoral. E um dia ele estava no gabinete pastoral, um dia de sol, de verão, em Londres, em Spurgeon, bebendo muita água, muita sede. E ele lá conversando com o pastor, e papapá, e ele disse: pastor, olha, essa noite eu tive uma visão maravilhosa, eu meditando na palavra de Deus. Eu vi, pastor, que o meu velho homem morreu mesmo. Eu vi, pastor, o meu velho homem como se estivesse sepultado assim, se estivesse deitado num caixão, num ataúde, no velório. E lá ele deitado, e vi quando foi sepultado. Vi mesmo, pastor, e dizendo com aquela vibração. E Spurgeon tinha acabado de tomar um copo d'água, ainda ficaram os 2 dedos no copo. E ele pegou o copo assim e jogou na cara dele, aqueles 2 dedos de água. E ele se levantou da cadeira e começou a gritar: pastor, o senhor está louco, pastor, isso é coisa que se faça? Que atitude destemperada é essa, pastor? E começou a dizer, praguejar. Spurgeon disse: rapaz, como o seu velho homem ressuscitou rápido, não foi? Como ele ressuscitou ligeiro. A santidade, irmãos, é obrigatória na vida de quem morreu com Cristo. E ela se verifica não somente nas ações, mas também e principalmente nas reações. Porque em termos de ações, 90% dos crentes, mas nas reações,
quase 100% falha. Então, a santidade é obrigatória, porque nós morremos com Cristo para o mundo anterior, para o pecado. Dele só temos o atestado de óbito. Essa é a primeira lição. Mas aí vem uma segunda lição. Porque a santidade é obrigatória. Em segundo lugar, porque ressuscitamos com Cristo. Ressuscitamos com Cristo. Se você voltar à página da sua escritura, capítulo 5 de Romanos, versículo 20, 12 versículos atrás de onde estamos, está dizendo assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então ele inicia o capítulo 6 agora, dizendo: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante. Ao longo da história, irmãos, os irmãos não sabem quantas heresias surgiram em torno disso, e aí nos nossos dias está presente. Pastor, se eu pecar 10, a graça vem com 12? Vem com 12. Onde abunda o pecado, a graça é maior do que ele. Pastor, se eu pecar 50, a graça vem com 60? Vem com 60. A graça sempre superabunda ao pecado, sempre é maior e vence o pecado. Então, irmãos, criou-se o pressuposto de que crente pode viver no pecado, que quanto mais ele pecar, tanto melhor, porque a graça vai ser mais abundante ainda na vida dele. Olha para aí, que engano. Por isso que ele inicia o capítulo 6, dizendo exatamente isso: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E a resposta: de jeito nenhum, de modo nenhum. Então, pastor, o senhor falou que eu devia morrer com Cristo, então, quer dizer, o objetivo final é a morte? Aí Paulo diz: não. Aí vai dizer outro: de modo nenhum, não permaneceremos na morte. A morte é somente um meio. Depois da morte vem a ressurreição para a verdadeira vida. Versículos 4 e 5, ó. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Agora, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Novidade de vida. O que é novidade de vida? É a novidade que consiste numa vida nova. É alguma coisa que o mundo não conhece, não compreende, e fica intrigado quando vê uma vida nova em alguém que era pecador como ele, que era amigo dele de trapaças e que era amigo dele de pecados. O mundo fica impactado com isso, com essa novidade de vida. Quem ressurgiu, irmãos, foi para não viver mais para si, mas para Cristo, porque ressuscitou com Cristo. Está vendo o versículo 5? Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nós estamos unidos com ele não somente na morte, mas também na ressurreição. Como foi que Cristo ressuscitou? Ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele tem agora novas propriedades, nova glória. A Escritura chama de glorificado. Os apóstolos estavam trancados numa casa lá, todos com medo. Daqui a pouco ele passava por entre as paredes, e ele aparecia no meio dos apóstolos e conversava com eles. Ele está diferente. Ele não está mais sujeito às fraquezas de levar bofetada, de ser julgado, de ser crucificado, de ser chicoteado. Não está mais nesse nível. Ele estava agora glorificado. Então ele ressuscitou dessa forma, e nós ressuscitamos também, não dessa forma, mas para viver uma vida nova. A semelhança é essa. Versículo 5, ó. Se fomos unidos, nós fomos unidos com ele na morte e fomos unidos com ele na ressurreição.
Quando nós estávamos preparando os irmãos para o batismo, nós dissemos assim: o batismo tem 2 atos, é a imersão e a emersão. Você é sepultado na água. Aquilo é um símbolo de morte. E quando o ministro lhe emerge, aquilo é um símbolo de ressurreição. A Bíblia é cheia de símbolos. A força não está no símbolo, mas a força está no fato. Quando o Espírito lhe deu um novo nascimento, você morre para o mundo. E você vai mostrar isso no batismo, no primeiro ato, na imersão. A partir dali, do novo nascimento, começa o Espírito com fogo na sua vida, queimando a palha, a moinha. Ou, na linguagem de João e de Paulo, começa o Espírito a lavar a sua vida com a Escritura, que é a santificação. De tal forma que a partir do novo nascimento, você começa a experimentar uma nova vida, que vai ser simbolizada no seu batismo, quando você é emerso das águas. Então, observe que é um simbolismo forte demais o batismo. Por isso que as igrejas batistas valorizam tanto essa ordenança do Senhor, o batismo. Fomos unidos com Ele na morte, pelo batismo, tanto na morte como na ressurreição. Esse aqui é o ponto que o apóstolo está querendo destacar. Então, Cristo nasceu, saiu do túmulo de forma glorificada. Eu saí das águas para viver em novidade de vida, uma vida nova, em todos os sentidos. As pessoas começam a ver o seu procedimento: não, isso aí tem alguma coisa aí, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa diferente na vida dele, porque eu sei o que ele fazia, eu sei que ele era capaz, e agora vendo o que ele está fazendo, eu realmente não entendo, e o mundo fica perplexo sem saber, fica investigando. Outros ficam testando você para voltar a fazer o errado que você fazia antes com eles. Ficam tentando você. Mas só que você está num corredor de uma vida nova. Você não vai retroceder, você não vai morrer de novo para voltar àquele status quo anterior. Aí é que o mundo fica perplexo, irmãos, perturbado. Mas também aquilo serve de testemunho para os seus antigos amigos, para aqueles que lhe conheciam, seus parentes. Eles começam a: realmente eu não sei o que houve ali não, mas que ele mudou. Pela Escritura a gente sabe o que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo? Ele nasceu de novo para viver em novidade de vida. O Espírito de Deus está queimando tudo que não presta na vida dele. O Espírito de Deus está lavando tudo que não presta na vida dele. E a pessoa vai se modificando, e vai se agigantando espiritualmente. É esse o ponto que a gente admira na vida dos puritanos. Era por conta disso, porque eles entendiam bem essa identificação com Cristo. Eu estou identificado com Cristo na morte e na ressurreição. Morri para o mundo, ressuscitei para a novidade de vida. Versículos 8 e 9. Ora, se já morrimos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Morremos com Cristo, viveremos com Cristo. Isso é identificação. Cristo ressuscitado já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Os irmãos se lembram que ele ressuscitou Lázaro? Lembram? Pois Lázaro morreu de novo. Lembram que o apóstolo ressuscitou Dorcas? Pois Dorcas morreu de novo. Lembram que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim? Lembram? Mas ele voltou a morrer. Mas sobre Cristo a morte não tem mais domínio. Então essa vida de Cristo é a vida agora que nos pertence, irmãos. E ele não está falando da vida física não, porque todos nós vamos morrer. Ele está falando da vida espiritual. Aqui o Espírito de Deus afirma que a vida com Cristo é uma vida crescente, sem retrocesso. É um progresso sempre avante, irmãos. É um andar sempre para frente. Cristo ressuscitado, do mesmo jeito que Cristo ressuscitado já não morre, então a nossa vida também é assim. Viveremos com esse Cristo ressuscitado. A nossa vida é a vida abundante.
Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Então, na hora que você nasce de novo, começa para você a vida eterna, não é? A vida eterna começa no novo nascimento. Você vai morrer da carne? Vai. Mas você já tem a vida eterna que começou lá na data que você nasceu de novo. Você pode ter certeza disso. A vida eterna. E essa vida é chamada de vida abundante. Faça uma aplicação e diga a você: olhe-se desde o início da caminhada na fé dos apóstolos. Vocês são novos na caminhada da fé dos apóstolos. Mas olhe-se desde o início. O que tem lhe ocorrido? Sua vida não é um crescente? Não tem sido uma vida que você conhece todas as soluções? Bíblicas soluções? Não tem sido? Por que isso? Porque você agora vive para Deus. Não é isso que ele diz no versículo 10, na segunda parte? Mas quanto a viver, vive para Deus. Olha para aí, irmãos. Quanto a viver, vive para Deus. Por isso que nós dizemos que quem vive a sua vida do jeito que acha, está fora do Evangelho. Pode até estar dentro da igreja, mas quem vive do jeito que acha, está fora do Evangelho. Viver a própria vida é o contrário de viver a vida de Jesus. Precisamos deixar tudo isso. Deixar tudo não significa deixar a família, deixar o trabalho, a escola, os projetos. Não. Deixar tudo é submeter tudo à Escritura. Está de acordo com a Escritura? Ok. Se não, diz ok. Diz ok. Pergunta a você: você está vivendo a vida de Cristo ou a sua vida? Se é a de Cristo, então é porque você morreu com Cristo e ressuscitou com Ele. Você está perfeitamente identificado. Esse é o ponto que você precisa entender. Se minha vida, que eu estou vivendo, é a vida da Escritura, a vida que Deus ordena, então é porque eu morri com Cristo. Tenha certeza disso. Se a sua vida é a vida que você está vivendo, então tenha certeza que você ainda não morreu com Cristo. Você ainda permanece vivendo a sua vida, sem qualquer santidade de vida, sem nada parecer com Cristo. E pior, você não está justificado do pecado. Como ele tinha dito no versículo 7. Quem morreu está justificado do pecado. O seu pecado não está justificado. Não está. Então, irmãos, a santidade é obrigatória, porque você foi ressuscitado com Cristo. Então, esse é o ponto da pregação. A nossa identificação com Cristo. O que é que eu tenho a ver com Cristo? Eu, depois de nascer de novo. Bom, se eu nasci com Cristo, então se eu nasci de novo, então eu morri com Cristo e eu ressuscitei com Cristo. No mesmo momento. Foi um momento só da minha vida. Tanto morri, como nasci para uma nova vida. Aquele mesmo momento. E agora eu termino fazendo alguns usos, que os puritanos chamavam as aplicações de uso. Veja no versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa consideração aqui, considerar-se morto para o pecado, implica, irmãos, em não mais viver a vida própria, pessoal, do jeito que se quer. Implica nisso. Por isso que eu digo, agonize, estribuche, sofra, sue sangue, desmaie, morra se for preciso, mas não faça a sua vontade, não faça a vontade da velha vida. Segundo uso, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Entender isso, irmãos, que o pecado não reina mais, é um grande segredo. Para você entender melhor, eu lhe explico lá nos Estados Unidos, quando a escravatura foi promulgada, muitos fazendeiros do interior ocultaram essa informação aos seus escravos. Somente as fazendas mais longe, não havia comunicação, as notícias chegavam com muito atraso. Então muitos fazendeiros, para não tomar o prejuízo de libertar os seus escravos,
e agora se quiser contar com a mão de obra deles, ter que pagar. Para evitar isso, eles seguraram a informação, não deram essa informação aos seus escravos. Porém, depois de alguns meses, quando chegava alguém na fazenda esclarecido, que via aquela situação, encontrava um escravo e dizia assim: você não sabe não que a escravatura foi abolida? Você ainda não sabe que está liberto não? Então, somente a partir daquele momento é que ele dava um grito na fazenda, e todo mundo então, não é, se libertava da mão do fazendeiro, e o fazendeiro não podia fazer nada, porque antes ele ia para a polícia e tal, e a própria polícia botava policiais atrás dos escravos para trazê-los de volta maniatados. Mas agora eles não podiam mais recorrer, não podiam. E se ele tomasse capatazes e fosse atrás desse povo, a polícia impedia que ele fizesse isso e ele era punido. Então eles promulgavam, a partir do momento em que sabiam da libertação, eles não mais permitiam que os fazendeiros dominassem sobre eles. Assim também, irmão, não seja aquele crente desinformado. Na hora do novo nascimento, você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. Você não tem que servir lá o reino das trevas, não. A sua liberdade já foi proclamada, já foi promulgada. Você é liberto de Cristo. Se você quer ser escravo, seja escravo de Cristo. Aliás, você é um escravo de Cristo, para fazer a vontade dele. Eu lembro que há uns 30 anos, descobriram um eremita lá nas matas do Vietnã, mais ou menos em 75, 1980 por aí. Esse homem tinha fugido da guerra do Vietnã, ele era um vietnamita, e ele abandonou a farda e se embrenhou nas matas lá, para não morrer na guerra. A guerra terminou, e ele continuou, irmãos, por 30 anos, achando que a guerra ainda estava em vigor. Parem bem. Então, você como crente, tenha certeza que o Senhor Jesus, no momento da cruz, ele venceu todos os inimigos. Ele amarrou Satanás, lhe despojou os bens. Você é um dos bens que estava nas mãos de Satanás e foi liberto pelo Senhor. É isso que Paulo diz aqui nesse versículo: não reine, portanto, versículo 12, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, como se você ainda tivesse que obedecer a ele, a essas paixões. Não, você não tem que obedecer, você já foi liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso já aconteceu com você. Aí no versículo 13, na primeira parte, ele disse: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Então você está vivendo a novidade de vida, nos pensamentos, nas palavras, nas obras. Então, tudo isso, irmãos, não pode ser mais posto, os membros do seu corpo, a serviço do pecado, como mãos, pés, braços, mente, pensamentos, o corpo inteiro. Como sabe que os ímpios colocam o corpo inteiro a serviço do pecado. Quando eu era pequeno, na escola dominical, eu aprendi aquele corinho: cuidado, olhinho no que vê, mãozinha no que pega, pezinho onde pisa. Isso vale muito para nós. Não ofereçamos mais os membros do nosso corpo para o pecado. E no 13, na segunda parte, ele diz: mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Quer dizer, entregue todo o seu corpo, irmãos. Use o seu corpo para a glória de Deus. Minhas mãos, meus pensamentos, meus olhos, minhas palavras, tudo deve ser feito para a glória do Senhor. Você tem que dizer assim: olha, em mim agora vigora outra lei, que é a lei da obediência. É essa lei que eu tenho que obedecer, é essa lei que eu tenho prazer em obedecer. Antes, na velha vida, eu odiava aqueles 8 mandamentos que diziam não faça isso. Só me proibia de dizer o que eu gostava de fazer. Só me proibia do que eu gostava de fazer. Não, 8 nãos. E os 2 que me mandavam fazer alguma coisa era cumprir a lei, era cumprir o sábado, honrar o pai e mãe, o quarto e o quinto. Era exatamente o que eu não queria fazer. Ele me mandava fazer o que não queria, e 80% me proibia de eu fazer o que eu gostava. Agora é diferente. Agora eu amo não fazer o que 80% da lei me proíbe, e amo fazer o que 20% da lei me manda fazer.
Essa é a minha nova vida. E no versículo 14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Quer dizer, nós fazemos isso sem ser por legalismo, sem ser por esforço da carne, mas é pela graça. Eu fui colocado no corredor da graça a partir do meu novo nascimento. O Espírito de Deus está operando em mim, com fogo e com água. O fogo queima a palha, queima a moinha, e a água lava os meus pecados, lava as imundícias todas que estão na minha vida. Isso vai acontecendo. Muito diferente de alguém que bebe, quanto mais é ébrio, se embriaga, e alguém diz: olha, vamos lá para o AAA, Associação dos Alcoólicos Anônimos. Ele vai, aí lá ele aprende muitas coisas, inclusive aprende a lei máxima, evita o primeiro gole, né? Evita o primeiro gole, e ele vai mantendo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode até deixar de beber, mas irmão, ele tem uma vontade tão grande de beber, tão grande. Isso é legalismo. No cristianismo não é assim não, você é liberto disso. A palavra que a Escritura usa é mortificação. A vontade foi mortificada. Mortificada não é matada não, ninguém se engane. Mortificada é dominada, colocada no seu devido lugar, espezinhada debaixo dos seus pés. E você consegue ficar dominando ela enquanto estiver se alimentando com a Escritura, com a oração, com a igreja, com a comunhão, com a ceia, com o ouvido da pregação. Você se fortalece, você está mantendo ali, mortificada. Basta relaxar que ela já bota a cabecinha debaixo do seu pé. E se você continuar relaxando, ela vai se manifestando, daqui a pouco cresceu de novo. Por isso da importância, irmãos, de estarmos sempre nos lembrando que eu morri com Cristo para o mundo antigo, e eu ressuscitei com Cristo para viver uma vida nova, viver uma vida de Cristo. Em todo lugar que eu esteja, eu seja um clone de Jesus. Então Jesus tem clones toda parte da face da terra. São aqueles crentes que estão identificados com a morte dele e com a ressurreição. Eles se lembram disso todo dia, toda hora, todo instante. E por isso que a vida deles se torna uma vida produtiva. Eles se agigantam na fé. E quando isso acontece com a igreja toda, a igreja se torna uma comunidade de gigantes da fé. Era isso que acontecia no tempo da reforma, no tempo dos puritanos. Eles eram gigantes na fé, porque havia, uma exortação mútua, como temos aqui na nossa liturgia. Havia uma comunhão contínua, irmãos, um observar contínuo, uma exortação contínua, um crescimento contínuo, todos, juntos ali como Atos 2:42, juntos na ceia, juntos na comunhão, juntos no estudo, juntos no grupo WhatsApp da igreja. Então tudo isso são fatores que nos fazem crescer, irmãos, e seremos gigantes na fé. Então que Deus possa aplicar nos nossos corações a leitura da sua santa palavra. Amém. Vamos agora ler o texto oficial de 1 Coríntios 11 para a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Paulo diz que: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então nós bem sabemos, irmãos, do significado do corpo e do sangue do Senhor. O corpo dele foi partido por nós, e o sangue dele foi derramado por nós.
Nós estávamos também, como acabamos de ver em Romanos 6, naquela ocasião. Os apóstolos participaram dessa ceia aqui, primeira ceia. Viram como Jesus se abaixou, lavou os pés dos apóstolos, depois enxugou os pés dos apóstolos. Então ele disse assim: eu sou o Senhor e o Mestre, e eu fiz isso. Então vocês não são senhores e mestres, vocês são servos. Então façam isso muito mais do que eu fiz. Então o crente faz isso, ele serve um ao outro, ele serve o irmão, ele serve o próximo, serve os irmãos da fé muito mais. Nossa comunidade de chamados, nosso aprisco, aquele aprisco que o Senhor preparou para nós, precisa ser composto de pessoas supridas. O corpo de Cristo somos nós. Nós somos o corpo de Cristo local aqui no bairro de Arias. Esta igreja aqui é a nossa igreja. Então nós precisamos ser uma comunidade de supridos materialmente, e precisamos ser também uma comunidade de supridos espiritualmente. Os irmãos têm aqui a pregação, os irmãos têm o culto verdadeiro, tem a liturgia, tem as explicações, tem os estudos durante a semana. Os irmãos estão sendo supridos. O sangue do Senhor nos une, ele foi derramado, ele nos lava o pecado. Todos que estão aqui tiveram o coração lavado pelo sangue de Cristo. Então o Espírito do Senhor está em todos os irmãos, e ele liga com uma agulha, costura cada um uns aos outros, de forma que a dor de um é a dor do outro, a alegria de um é a alegria do outro. Então isso é o que a ceia representa, para que seja um e para que o mundo creia. Mas a ceia do Senhor é para quem foi batizado, quem professou a fé, quem faz parte da igreja do Senhor, não somente dessa igreja local, mas de outra igreja local também, que confiou inteiramente no Senhor Jesus Cristo, que deixou de confiar nas suas obras, que não tem meritocracia nenhuma, mas é aquele: eu não tenho mérito, eu confio em Cristo. Se você é essa pessoa, se você fez isso com Cristo, se você desceu as águas, faz parte da sua igreja, se você crê dessa forma, se você não vive em pecado, você também tem comunhão conosco, mesmo sendo de outra igreja. E nós não negamos o cálice a ninguém, porque o cálice é para crentes, esteja onde estiver. Então dessa forma, irmãos, nós vamos tomar a ceia. Aqueles que não professaram a fé, que não se batizaram, não podem tomar a ceia, sem que cometam um grande pecado contra o Senhor. Por isso que eu digo a você: examine-se. Nós vamos passar a bandeja, nós não negamos os elementos, mas se você tomar de forma indigna, você que é fora da nossa igreja, você estará cometendo um grande pecado contra o Senhor. E para os membros da igreja, nenhum deve deixar de tomar. Todos são instruídos a tomar. Se no exame você se achar em falta, pois aí mesmo você se conserte, se corrija, porque Deus não despreza um coração contrito e arrependido, e Ele lhe perdoa e você toma a ceia. Então vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Nosso Deus bendito, nesse momento do culto, Senhor, na liturgia de adoração ao Teu santo nome, tendo chegado ao momento da ceia, esta ordenança maravilhosa que Tu prescreveste para nós, Senhor, a Tua igreja, nós Te damos graças pelo Senhor Jesus Cristo, Senhor. Nós Te damos graças pelo significado fortíssimo da ceia que Ele deixou para nós, Senhor. Significado vivo que nos fiscaliza continuamente, Senhor, porque estamos dizendo que de ceia a ceia temos estado, Senhor, em comunhão uns com os outros e com o Teu sangue. Que isso seja verdade, Senhor, nas nossas vidas, que não estejamos participando de forma mentirosa da ceia do Senhor, sem estar em comunhão com os nossos irmãos, sem estar em comunhão com o Teu sangue, Senhor. Não nos deixes, ó Deus, prevaricar contra Ti, usando o Teu santo nome de forma vã, sabendo que o Senhor não terá por inocente aquele que assim proceder. Dá que estejamos acudindo os nossos irmãos, ó Deus, suprindo as suas necessidades, que nenhum esteja passando, Senhor, por privações, mas dá, Senhor, que todos possamos juntos, ó Deus, reunir as nossas forças, depositar no Teu altar, Senhor, aquilo que é de mistério para acudir os nossos irmãos. Também, Senhor, que nenhum de nós permaneça endurecido pelo engano do pecado, guardando pecados inconfessos no coração, por horas, por dias, ó Deus, por semanas. Que nenhum de nós, ó Deus, esteja procedendo dessa forma. Mas antes, ó Deus, que estejamos prontos, ó Deus, a nos recompor, respeitando, honrando, Senhor, e
obedecendo aquilo que tu declaraste na tua escritura, que o sangue do Senhor nos purifica de todo o pecado. Portanto, nesta hora, Senhor, te agradecemos e louvamos o Senhor Jesus Cristo pela sua disposição de descer, de encarnar, de viver como viveu do ponto de vista material e de morrer como morreu, em grande humilhação, Senhor. Por isso que tu lhe deste um nome, Senhor, que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Os diáconos vão distribuir os elementos que estão vindo. A Escritura diz que eles deram graças antes de comer os elementos. Irmão Natan. Deus, graças a Deus, Pai, pela oportunidade que temos de anunciar a Tua volta, Senhor. Deus, em breve, o Senhor irá buscar a Igreja Santa. Deus, louvamos, Pai, por essa rica oportunidade de podermos anunciar, Senhor. É um grande momento de privilégio. Deus, nos abençoa nesse momento. Em teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Comamos o pão, bebamos o cálice.